voluntariado em algumas situações, às vezes enquanto mais jovem, em algumas associações também. Não é a primeira vez de facto que participo em ações de voluntariado. Mas esta de facto teve um cariz especial e teve também uma envolvência muito particular e muito interessante pela forma como foi organizada a partir das pessoas no terreno e não propriamente muitas vezes com instituições já organizadas, associações, e portanto esta dinâmica muito informal e tipo de bola de neve de contágio de outras pessoas, das mais diferentes vertentes, das mais diferentes áreas de intervenção, a nível pessoal, a nível particular, que foram também arrastando de diferentes idades, foi uma riqueza que eu acho que, como alguém já disse, nós acabamos por receber muito mais desta experiência do que aquilo que demos. Nós começamos a ouvir os retratos da guerra, começamos a ouvir as populações de refugiados na comunicação social, começamos a sentir que era preciso fazer também alguma coisa e de repente tropecei, e a palavra é mesmo essa, a dizer num post qualquer de uma rede social, a dizer estamos num sítio tal a recolher e precisamos de gente porque estamos a precisar de voluntários. E portanto eu não conhecia ninguém, cheguei lá e algumas pessoas conhecia, outras não, e foi essa dinâmica de começar a deitar mãos à obra, fazer o que é que era preciso e pôr também ao serviço dessa iniciativa que estava a começar também aquilo que nesse momento poderia ser acartar caixotes, separar materiais ou então arranjar transportes ou pedir a outras pessoas que nos viessem colaborar connosco. Portanto, essa dinâmica foi toda ela muito informal e nesse voluntarismo também, neste movimento de voluntariado. Neste caso em particular, eu penso que há muito aqui a dimensão da injustiça que estava presente numa agressão de guerra a um povo soberano e, portanto, e depois todo este movimento, até porque nós sabemos, é o país, se calhar, da Europa mais distante de nós, falando em termos portugueses, falando em termos de Açores no meio do oceano, estamos a ver ainda a dimensão da distância a que estamos. Mas este sentimento de ser um país europeu, agredido, sem ter pedido para tal, e de repente as pessoas que estão sem esperança, deslocadas no nosso próprio continente e, portanto, o facto de poder contribuir de alguma maneira para mitigar uma injustiça, para poder aliviar o sofrimento de alguém, não tanto por uma gratificação pessoal, mas no sentido em que qualquer um de nós poderia estar nesta situação e muito eu gostaria que, estando qualquer um de nós nesta situação, esta dimensão humana de pessoas que olham para a vulnerabilidade dos outros e se dispõem a ajudar, também eu gostaria de poder ter, no caso de ter alguma necessidade. E no fundo é isso que nos faz a nós sermos pessoas, sermos humanos, é poder olhar para a vulnerabilidade dos outros e poder de alguma maneira, em alguma situação, em qualquer contexto, seja da nossa vida, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional ou nestes movimentos em que a própria comunidade se une em favor, em prol da garantia que as pessoas mais vulneráveis, seja aqui, seja no mundo global, não ficarão sozinhos e alguém poderá olhar por elas. Eu trabalho na formação, eu sou professor e a verdade é que a certa altura havia altos e baixos no projeto, havia alturas em que havia mais carência de pessoas para poder embalar os alimentos ou poder preparar os bens para poderem ser colocados no contentor e a certa altura havia alguma falha de pessoas para esse efeito. E, por exemplo, uma das questões foi passar nas turmas que estavam a ter aulas do curso e pedir voluntários porque precisávamos de gente e ver as pessoas, os rapazes e raparigas novos que estavam no meio das aulas e alguns deles, acharem que era de facto algo importante e relevante que deviam contribuir, saírem daquela aula, ou seja, não faltaram por um motivo qualquer, faltaram por um motivo de solidariedade naquela aula e juntaram-se em grupos e às vezes grandes também e vieram também dar o seu contributo com alegria
e dizendo no final: obrigado por nos ter chamado para este trabalho, que nós recebemos muito mais do que aquilo que viemos dar. E portanto esta generosidade dos estudantes, que neste caso eram estudantes da universidade e tivemos estudantes de vários cursos, foi algo que me tocou bastante, que é quando as causas também aparecem, os jovens, que nós muitas vezes também nos queixamos da falta de resiliência ou de iniciativa, estiveram prontos para estarem na primeira linha e virem também colaborar sem esperar qualquer retorno. E sei que muitos deles depois foram também passando nos seus tempos livres fora estes momentos em que eram mais instados a poderem colaborar e poderem estar connosco nestas atividades.